podcast da MIT Technology Review Brasil, apresentado por a Movery Hub. Olá, sejam bem-vindos e bem-vindas ao podcast Energy Center da MIT Technology Review Brasil. Eu sou Hudson Mendonça, editor executivo da MIT Technology Review e sócio e CEO da Movery Hub. No episódio de hoje, vamos falar de um assunto que aparece recorrentemente aqui no podcast devido às características do próprio setor de energia, as startups Deep Tech. Para falar do assunto, teremos aqui Daniel Pimentel, sócio fundador da Emerge. E aí, Daniel, tudo certo? Obrigado aí pela presença. E aí, Hudson? Cara, um prazer estar aqui com vocês num podcast que eu admiro muito, de uma instituição super empreendedora, que é a inspiração para quem está trabalhando no mundo, que é a MIT, né? Super feliz de estar aqui com vocês discutindo esse assunto tão relevante. Obrigado, Daniel. Então é isso, pessoal. Vamos para o episódio de hoje. Bom, Daniel, para começar aqui o nosso bate-papo sobre Deep Tech, eu gostaria que você se apresentasse, né, um pouco da sua trajetória e também da Emerge e o que vocês fazem por lá. Legal, Hudson. Pô, prazer mais uma vez estar aqui com vocês discutindo esse assunto que a gente vê o potencial que o Brasil tem em energia, em Deep Tech e correlacionar isso de uma forma positiva, né? Mas vamos lá, eu sou advogado de formação e brinco que para me defender eu fiz um mestrado em modelagem de sistemas complexos, mas venho trabalhando nessa agenda de universidade há muitos anos, que começou com o movimento de empresas juniores. Quando eu fui diretor da Confederação Brasileira, Brasil Júnior, a gente liderou e construiu um ranking de universidades empreendedoras. E foi nessa hora que me apaixonei ainda mais pelo potencial do que poderia ser, do que a gente via de norte a sul, de Pelotas a Boa Vista, dentro da universidade brasileira, e o que ainda não era. E com isso, a gente decidiu fundar a Emerge, junto com o meu sócio, Lucas Delgado, para dedicar a vida e carreira a ver mais a ciência que a gente produz na academia, no centro de pesquisas, chegar ao mercado. E, obviamente, a gente vem empreendendo e vem aprimorando nos seus modelos de negócio como que a gente pode, com certeza, entregar resultados para a sociedade a partir disso, né? Então, a Emerge hoje, como que a gente atua? De um lado, a gente atua com as corporações e grandes indústrias, não só fazendo trabalhos estratégicos de P&D, prospecções de tecnologia, gestão da inovação, sempre voltado para pesquisa e desenvolvimento, sempre voltada para Deep Tech, né, sendo muitas vezes manos longos dessas corporações. Do outro lado, a gente vem atuando com a academia e com centros de pesquisas, porque a gente vê que a gente precisa profissionalizar essa agenda de transferência de tecnologia no Brasil. Então a gente vem promovendo a cultura e capacitação e treinamento das universidades, centros de pesquisa e do cientista brasileiro. E no meio desse caminho a gente gera negócios em Deep Techs. Seja fisicamente por meio do Deep Tech Summit, que é a nossa conferência, seja virtualmente por meio da Converge, que é a nossa base de dados, em que a gente tem lá as universidades, as Deep Techs, os cientistas, para a gente de fato fazer negócios com as corporações e as vias de investimento. Legal, Daniel. Bom, a gente está falando aqui o tempo todo de Deep Tech, né? Como a gente tem um público bem eclético aqui no podcast, vai de TI a hardware, né? Vai de energia a saúde, né? A gente tem realmente um público bastante diversificado, de tomadores de decisão aqui escutando para a gente. Eu queria que você explicasse um pouco mais o que afinal de contas, uma Deep Tech, né? Qual o conceito por trás de uma Deep Tech e que ela diferencia de outros tipos de startup, por exemplo, e por que isso é importante para o setor de energia especificamente. Perfeito, Hudson. Vamos lá. Eu vou citar 3 referências que eu acho que elas falam a mesma coisa, elas são combinadas e eu acho que traz um entendimento do que a gente está falando. Tem um super abstrato, né, inclusive do MIT, que é assim, a Deep Tech era inimaginável no passado, eventualmente quase impossível hoje, mas quando ela se torna real, não tem como a gente imaginar a nossa vida sem ela. E aí, pode imaginar, né, a eletricidade era Deep Tech, a internet era Deep Tech, a televisão era Deep Tech. Cara, como é que a gente vive sem isso hoje, né? Mas era inimaginável há tempos atrás. Então, acho que aqui é um conceito abstrato, acho que inspiracional, na verdade, né? Um outro que eu gosto bastante também, e o pessoal do MIT também utiliza desse diretriz, que a Deep Tech é baseada em descobertas ou avanços de ciência e engenharia. Então, isso vai muito nos avanços tecnológicos em si. Então, eventualmente, até naqueles momentos, eureka, né? Então, putz, isso aqui funcionou, isso aqui teve uma descoberta, isso aqui tem o potencial de aplicar para algum mercado. Isso é super interessante. E de uma forma ainda mais prática, o que eu gosto muito de avaliar se é ou não é Deep Tech, né? Tem sempre aquela discussão, é o seguinte:
existe um desafio científico-tecnológico que foi superado por aquela instituição, por aquela organização, ou a superar, aí a gente está diante de uma Deep Tech. Porque, e fazer o paralelo é muito óbvio também. Por exemplo, vou criar um marketplace entre os compradores e vendedores. Aqui você não tem um desafio tecnológico nem mesmo científico, porque as coisas vão funcionar, já é dado, já é de conhecimento tácito que vai funcionar esse marketplace. Você vai ter um super desafio de mercado, de conseguir viabilizar isso e das pessoas utilizarem a sua plataforma e tudo mais. Isso não é verdade quando você está desenvolvendo um novo fármaco, quando você está desenvolvendo um novo material. Por quê? Porque você não sabe se isso vai funcionar em escala. Ou seja, você tem um desafio técnico, científico a ser superado. Então, eu acho que, correlacionando com a parte de energia, o que não falta no setor de energia são desafios técnicos científicos a serem superados. Em diversas fronteiras, né? Tanto do ponto de vista eventualmente incremental, processual, do processo produtivo, do processo de geração, do processo de distribuição, mas também quando a gente fala de inovações radicais, disruptivas nessa linha, né? Que a gente, de fato, está para o novo. Então, eventualmente, as pessoas pensam em Deep Techs necessariamente como a super inovação disruptiva. Muitas vezes ela é, mas a gente tem uma Deep Tech que está resolvendo problemas que a gente não tem solução hoje. Então, por isso que para o setor de energia e para vários outros, dados os desafios que a gente tem globais, são desafios técnicos científicos que precisam ser superados. E por isso o Deep Tech é mais que importante, é necessário para a gente conseguir superar isso tudo, né? E, Daniel, você falou do primeiro conceito abstrato, né? Eu falo que toda vez que a gente lida com inovação, a gente tem que usar um conceito lá da antropologia, né? Que é estranhar o que é comum, né? E normalizar o que é estranho, né? Quando um cientista europeu, por exemplo, um pesquisador europeu vai para o meio de uma tribo indígena, ele tem que achar normal coisas que não são normais para ele. E a mesma coisa ao contrário, para a inovação é super importante, né? Ou seja, você faz uma ligação no celular, que hoje é super normal, você pega disco, né, aperta um botão lá, fala com uma pessoa que está no Japão, é muito normal, você não reflete sobre quase uma magia que está por trás disso, né? Você pegar ondas invisíveis, levar isso lá para o espaço, aquilo acertar uma pessoa lá no Japão, você ouvir a voz dela na íntegra, né? Realmente tem muita ciência aí por trás de para fazer isso funcionar, né? O que hoje é normal, já está na nossa vida. Então é muito legal de relembrar esses conceitos que estão por trás e principalmente das Deep Techs, né? Agora, indo um pouquinho para a questão, lá você falou um pouco de Brasil, como é que você vê o contexto do crescimento da ciência brasileira, né? Desse conceito de como é que o Brasil está posicionado nessa grande área aí de Deep Techs, né, de trazer a ciência para o mercado, transformar, né, as invenções e inovações, como a gente gosta de falar aqui também. Como é que você vê o Brasil nesse contexto? E aí, puder também fazer uma conexão com a parte de energia, seria interessante. Muito bom, Hudson. Cara, até fazendo uma organização mental que vai vários insights que você vai trazendo e pra gente tá no campo, né, o tempo inteiro e ao mesmo tempo traz as referências teóricas pra gente conseguir fazer abordagens inteligentes e tentar direcionar de uma forma legal, né? Porque a ciência é muito necessária e vou comentar, tentar responder sua pergunta, mas ao mesmo tempo a gente precisa o tempo inteiro do processo do engajamento do setor produtivo, né? Porque no fim do dia ele também sabe das demandas e das diretrizes e pode fazer com que a ciência seja muito mais rica, que os testes, as teorias e as formas de solução fiquem ainda melhores. Eu acho que esse é um ponto muito importante quando se fala do desenvolvimento científico brasileiro, porque tem evoluções, quando você pega os dados, você vê crescimentos relevantes. O Brasil tomou decisões importantes ao longo dos últimos tempos, com a criação do CNPq, por exemplo, que começou a se institucionalizar, sua antiga casa, a FINEP, que teve um investimento, toda a construção da pós-graduação no Brasil, CAPES, fazendo todo o trabalho de parque laboratorial. E quando você pega os dados brasileiros, é impressionante o crescimento de forma geral em ciência. Então, a gente está falando de que o Brasil é a 14ª nação do mundo com o maior número de artigos publicados, tá? Com 1,5 milhão de artigos publicados, pegando numa série histórica. Perdendo para os Estados Unidos, que fica em primeiro, que tem 10 vezes mais isso. Tá bom, a gente está numa posição de destaque, 14º em publicação científica no mundo. Isso não é correlato aqui
com o nosso potencial econômico, né? A gente é uma das 10 maiores economias do mundo, então a gente precisa correlacionar isso melhor. E aí tem toda uma lógica de política científica que aí você também sabe muito bem para a gente discutir, que elas podem ser mais estratégicas, mais bem direcionadas e mais construídas aqui para a gente poder ter mais resultado a partir desse conhecimento. Mas tá bom, o Brasil, em termos geral, é 14º. E eu estava, para a nossa discussão, que eu estava separando alguns dados e tive algumas descobertas interessantes, que é o seguinte: ranking geral, o Brasil é 14º. E vamos falar de energia. Mas antes de falar de energia, o Brasil é um superpotencial em energia, mas o Brasil é uma superpotência também em agro. Como é que ele se comporta do ponto de vista de ciência em agro? Em agro, o Brasil é o 5º maior país do mundo em publicação científica. Isso é muito relevante e, eventualmente, até um pouco óbvio, né? Nós somos uma das maiores potências de agro, nós somos uma das maiores potências científicas do agro também. Mas aí tem algumas outras não óbvias. Por exemplo, odontologia. Se fosse para a nossa plateia aqui chutar, em qual ranking a gente estaria odontologia? Eventualmente que não está na área técnica, né? Não vê o dia a dia. A gente é o 2º do mundo em mais publicação científica em odontologia. E aí você pensa, o Brasil é uma potência em energia em várias frentes, né? Seja de petróleo, seja renovável, seja nossa matriz elétrica é invejável para qualquer país que está querendo fazer a transição energética. Seríamos nós uma potência também em publicação científica e energia? A gente perde uma posição do ranking geral, a gente vai para o 15º. Então, tem alguma coisa aqui que a gente pode fazer melhor e, eventualmente, a gente poderia estar mais na frente ainda, seja do desenvolvimento econômico, seja científico, a partir... Tá bom, a gente está falando de Deep Tech, a gente parte de ciência. Aqui são alguns dados para ilustrar um pouco a nossa discussão e pontuando, né, longe de ter, e obviamente o nosso público super qualificado aqui, eu acho que o mais interessante vai ser o debate, né, Hudson? O pessoal trazendo pra gente reação, por que eles acham que sim, por que eles acham que não, o que poderia ser feito também. Esses números de ciência, tecnologia, inovação, né, você mencionou aqui minha antiga cadeira, né, da FINEP, a gente sempre debatia isso lá sobre as políticas públicas. Tem um número também que eu acho que eu queria fazer um link com a próxima pergunta, que é relacionado a transformar, né, esse conhecimento acadêmico. A gente está um pouco abaixo do nosso potencial econômico, como você falou, a gente está entre as 10 maiores economias do mundo, mas em 14º publicação de paper, mas tem um número que me impressiona ainda mais, né, infelizmente do ponto de vista negativo, que é a nossa posição em inovação. Né? A gente mesmo estando entre as 10 maiores economias do mundo, a gente é 49º, isso porque subiu um pouquinho o ranking, no índice geral global de inovação. E aí, como é que você enxerga esse desafio de tirar da bancada, tirar da academia, tirar dos institutos de pesquisa todas essas inovações e levar ao mercado? Né? Só fazendo um outro parêntese sobre isso, o MIT é a universidade que mais faz isso com eficiência no mundo. Eles publicaram um artigo de 2015 ou 2016, se eu não me engano, que mapeou as empresas que nasceram daquela universidade, né, de uma universidade, e o impacto delas. Foram 30 mil empresas mapeadas, que geram hoje 4,9 milhões de empregos e 2 trilhões de dólares de receita agregada, que é mais do que o PIB do Brasil. Né? Ou seja, as empresas que nasceram de uma universidade de engenharia, né, uma das principais do mundo nisso. Então, queria ouvir que você me falasse um pouquinho de quais são os desafios e o que você vê no dia a dia da Emerge, de evolução da bancada para o mercado. Excelente, Hudson. Essa pergunta a gente está no dia a dia, né? Com as universidades, com as startups, com as indústrias e querendo fazer isso acontecer. Então tem um conhecimento de chão de fábrica aqui, mas o que foi interessante para falar que não só a minha perspectiva aqui enquanto liderança da Emerge, mas no Deep Tech Summit do ano passado, que a gente reuniu grandes lideranças industriais, de investimento, de universidade, de gestão pública, a gente fez a mesma pergunta para todo mundo, que foi: como ter mais e melhores Deep Techs no Brasil? Disso a gente produziu um texto, mas colocando aqui objetivamente, tem algumas coisas, umas mais óbvias, né? Outras não tão assim, e que correlacionam aqui, como que a gente consegue sair mais da bancada, né? Que vai desde... A universidade nossa tem narrativas antagônicas e
que são verdadeiras e coexistem, né? Porque a gente precisa estabelecer melhor os processos de inovação dentro das universidades. A gente precisa capacitar mais os cientistas em como sentar à mesa, como negociar, como trazer pessoas, né? Como trazer investimento. Da mesma forma que isso está acontecendo em muitas instituições de ensino e pesquisa. Você pega o MIT, a Fernanda Denegri fez um texto comparando institucionalmente MIT com o Unicamp. E do ponto de vista institucional, normativo, a gente mimetiza muito a forma de... Tem alguns estímulos e métricas que são mandatórios e diferentes, mas a gente tem uma infraestrutura institucional pronta para isso. A gente tem um hardware estabelecido em alguma medida, né? A gente está precisando fazer esse software rodar melhor. A própria Unicamp tem dados excelentes de transferência de tecnologia, de percentual, de royalties, de contratos de pesquisa. É uma super universidade inovadora no Brasil, tem feito um trabalho super legal. Então, assim, um tópico, né? A gente precisa saber como esse jogo funciona, sabe, Hudson? Eu acho que a gente não está tão preparado, assim, para conseguir, tá bom, criar spin-off, distribuição de equity, a próxima rodada de capital. Isso é tudo muito importante, eu acho que a gente pode profissionalizar mais. Somado a isso e correlacionado a isso, tem um que eu acho que não é tão óbvio que surgiu nesse como ter mais e melhores deep techs no Brasil. A gente precisa ser mais ambicioso. Porque quando a gente fala de deep tech, é necessariamente global. Por uma razão óbvia. Você precisa de muito capital para a sua tecnologia prosperar. Para você retornar este capital, você tem que estar endereçando a grandes mercados. Então, a gente precisa ser ambicioso e o mercado brasileiro não é suficiente. Muitas vezes. Então, a gente precisa ser ambicioso e endereçar. E como é que a gente traz essa ambição também para a pergunta de pesquisa? Para a pergunta de pesquisa do doutorado. Não só do ponto de vista de aplicação, mas, cara, como é que eu avanço no conhecimento de uma forma robusta? E, obviamente, depois você tem todos os estímulos disso para a política pública que também sejam, no caso de política científica e tecnológica, muitas vezes, mais do que volume, previsibilidade. Então, como que a gente tem políticas públicas mais previsíveis nessa cadeia inteira da inovação? Desde as descobertas ao desenvolvimento tecnológico, aos créditos e ao capital. E também trazendo uma responsabilidade aqui, também para o capital de risco e também para o setor produtivo. Porque a gente é pouco ambicioso também do ponto de vista privado quando a gente fala de volumes de investimento em P&D, em Deep Techs, de forma geral. Tudo bem que a área de energia tem suas especificidades, né, com P&D Anel, NP e tudo mais. Mas você pega Lei do Bem, por exemplo, o que todas as empresas brasileiras somadas investirem em P&D é 1/3 do que uma Big Pharma sozinha investe. Então, assim, tem toda uma linha de mais ambição também do setor produtivo, mais técnica, mais direcionamento. E também, falando de fundos de investimento, sai um relatório muito interessante da McKinsey, que baseia um relatório europeu sobre Deep Techs. E aí eles trazem misunderstandings assim, sobre Deep Tech. Assim, isso é mais capital, gera menos retorno. E o que eles mostram é que, cara, Deep Tech hoje está dando mais retorno e demanda tanto capital quanto uma soft tech para prosperar. Então, somando isso tudo e fazendo essa resposta longa aqui, porque longe de ser trivial, né? E longe de ser bala de prata, tem vários elementos que estão acontecendo, a gente está evoluindo em todos eles, mas a gente definitivamente precisa muito acelerar esse passo. Daniel, é legal que esse framework, né, que a gente sempre fala aqui também, do MIT RIP, das 5 pontas, se conectando para fazer a inovação acontecer nos ecossistemas, eles sempre acabam aparecendo quando a gente discute isso, e Deep Tech, obviamente, isso é fundamental, né? Você estava mencionando agora os fundos de investimento, a importância deles, passamos pelas grandes empresas, pelo papel do governo com as políticas públicas, né? Obviamente da academia, das pesquisas e das Deep Techs, a gente conectando essas 5 pontas, né? Você esteve lá com a gente no Energy Summit, vendo essa conexão das 5 pontas na parte de energia, né? Eu vou estar lá também com vocês em novembro, no Deep Tech Summit, para discutir pela ótica das Deep Techs, e aí não só no setor de energia, né, mas também em outras áreas. É super legal a gente colocar esses stakeholders conversando. E aí eu queria perguntar para você, já encaminhando aqui um pouquinho para o final, você ilustrasse para a gente cases brasileiros, né? A gente tem cases brasileiros no setor de energia que são interessantes nessa área de Deep Techs?
Massa, Hudson. Não, sensacional. Primeiro, do ponto de vista do Energy Summit, que evento incrível que foi, tá? Não só de encontrar só gente boa, os conteúdos, especialmente ali, participei de algumas masterclasses incríveis com o professor do MIT sobre Deep Tech e também com uma diretora da ARPA-E, que é fantástico o modelo e precisamos de uma ARPA-E-like aqui no Brasil para a gente poder alavancar de novo, né? Com visão de futuro, ambição, gestão, foco de mercado. Como que um momento como esse que vocês promoveram no Energy Summit junta as pontas e surgem ideias, surgem projetos e as coisas acontecem. E a gente precisa pragmatizar, né? Porque tá bom, a gente fala de dados, de forma geral, mas tá bom, como é que isso chega no prato, né? Como é que isso chega na corrente elétrica? Como é que isso chega no dia a dia? Primeiro, do ponto de vista do Brasil, você tem casos antigos que são emblemáticos que mostram o que a gente sabe fazer, né? Tá aí Petrobras fazendo o que faz, então que é Deep Tech na veia, e impressionante, né? Numa ciência de vanguarda, inclusive no Brasil é uma exceção. Você tem uma empresa que é a que mais publica na área de energia, né? Uma das que mais publica na área de energia. Normalmente são instituições de ensino e pesquisa, você tem lá a Petrobras, que tem conhecimentos em Deep Tech da cadeia inteira, também não só em novas formas de energia, mas como por exemplo, exploração de petróleo em águas profundas. Né? Você pega, por exemplo, todo o programa de álcool. Então, fazer combustível a partir de biomassa, né? De uma forma em escala, como o Brasil fez, conhecimento em Deep Tech muito relevante para conseguir transformar e ser pontas substanciais numa economia brasileira. Então, assim, você tem grandes casos, mas também é legal de pensar e quem está fazendo novo, né? Quais são essas nossas próximas empresas que estão explorando biocombustíveis de uma forma relevante, ou com sintéticos, ou novas formas em toda essa cadeia complexa, né? A gente fez um mapeamento que a gente vai lançar um relatório no Deep Tech Summit. Foram mais de 320 Deep Techs que a gente mapeou, a gente com dados muito aprofundados, e a gente vai expandir isso também com dados secundários para trazer uma diretriz sobre como que está esse panorama brasileiro. Mas a gente tem por volta de 10% de todas essas Deep Techs que a gente percebe, de alguma forma elas estão endereçando para o setor de energia, que é um setor muito relevante. E a gente tem várias que estão ali saindo da academia ou que estão sendo criadas a partir das demandas de mercado, e a gente acompanha algumas e vê algumas com admiração. Desde Carbonair Energy, por exemplo, que é spin-off da UFRJ, que estão fazendo uma coisa super relevante, que é captura de carbono. Então, assim, um dos maiores problemas climáticos que a gente tem não só se a gente plantar só árvore, né? Bem entre aspas, que a gente tem que plantar árvore pra caramba, né? Se a gente fizer isso no planeta inteiro, eventualmente não captura todo o carbono emitido, então a gente precisa de tecnologia para isso. A Carbonair Energy está fazendo isso e dando um valor agregado já do ponto de vista industrial. Então a gente tem várias que estão trabalhando na agenda de hidrogênio verde, como a Shield, a Protium, então que é uma aposta. A gente teve um podcast aqui na MIT sobre hidrogênio verde. Então, cara, a gente tem um potencial gigantesco no Brasil. A gente fez um relatório que a gente publicou com a Neoenergia sobre o panorama de hidrogênio verde no Brasil. Então, assim, a gente tem startups que estão fazendo isso, como a Protium, a Shield. A gente tem várias que estão endereçando para a cadeia, otimizações na cadeia solar, na cadeia eólica, nanomateriais que podem ser aplicados para aumento de eficiência e até tecnologias em que aplicam as soluções de energia, né? Como a Moia, que tem um EVDU que usa de biocombustível. Então, é um mercado muito dinâmico, muito complexo, muito interessante, grande o suficiente para a gente ser ambicioso, audacioso, e a gente tem não só grandes casos que já estão prosperando, como novos empreendedores, novas startups entrantes que têm grandes apostas e têm grande potencial também aqui no Brasil. Né? Muito legal, Nel. Está aqui encaminhando, esse é um assunto que me fascina, a gente podia ficar aqui o dia inteiro conversando, como geralmente a gente faz, né, quando se encontra nos eventos aí, pelas rodadas aí do ecossistema. Mas a gente está caminhando aqui mais para o nosso finalzinho, e tem aquele momento nosso tradicional em que a gente pede as dicas, né, dos nossos convidados para o futuro, né, de assuntos, temas, livros, filmes relacionados ao tema. Né? Então, a gente pode encerrar esse breve comentário aqui com, obviamente, suas dicas do Energy Beats. Então, vamos para esse momento? Momento Energy Beats. Bom, pessoal, então, seguindo a nossa tradição, sempre que a gente tem um convidado aqui no podcast, ele dá a primeira dica, o primeiro Energy Beat.
Então, Daniel, quais são os seus bits de hoje? Legal, Hudson. Assim, escolher é muito difícil, né? Então, eu não fui bom em escolher, então eu vou dar 3. Mas vão ser 3 diferentes, por mais que todas elas no campo de livros e literatura, né? E com 3 perfis diferentes, viu, Hudson? Que eu selecionei aqui. Uma é de uma jornalista, que é a Elizabeth Kolpert, que ela foi vencedora do Prêmio Pulitzer com um livro que é A Sexta Extinção. É um livro necessário e a gente tem que aprofundar sobre isso, mas é particularmente baixo astral, né? Porque é o diagnóstico aqui da perda da biodiversidade global e como que a gente está nessa era. Só que ela escreveu um outro que é alto astral, que é de Deep Techs, que é sob um céu branco, a natureza do futuro, onde ela trata sobre diversas tecnologias que estão se propondo a mudar esse panorama da perda da biodiversidade e aquecimento global. Desde CRISPR, por exemplo, até a captura de carbono, até ideias malucas de conseguir refletir a luz solar para a gente deixar de continuar esquentando. Essa é uma delas e eu acho que é super legal para a gente ficar mais esperançoso nisso. Uma outra que tange mais a lógica da literatura, mas que está dentro das Deep Techs aqui, que é um pouco no meio da ficção, é do Benjamin Labatut, que é Quando Deixamos de Entender o Mundo, onde ele pega fatos sociais da ciência e ele vai debatendo sobre isso e criando uma ficção envolvente, ao mesmo tempo que reflexiva quando a gente pensa em impactos éticos e discussões em cima de descobertas no meio da ciência. E é fantástico. Ele escreveu um outro livro agora que é o Maniac, sobre o Von Neumann, sobre a linha da inteligência artificial também, que é tão envolvente quanto. E por fim, e eu acho que trazendo um pouco na nossa linha bem focada de energia em si e o potencial que o Brasil tem, é um do Jorge Caldeira e da Júlia e da Luana, que é Brasil, um paraíso restaurável. Então, de como que a gente pode criar essa ambição e deve ser ambicioso, especialmente num contexto de transição energética, que a gente pode e deve ser liderança nessa seara do mundo. Daniel, com esses 3 livros aí, dá para entender o Brasil e o mundo profundamente nas Deep Techs. Excelentes sugestões aqui de bits. E vamos então para o meu, né? O meu bit de hoje é um livro panorâmico, né? É um artigo, na verdade, panorâmico, um artigo escrito pelos professores do MIT, Fiona Murray e Lars Froland. Ambos estiveram aqui, né? Fiona Murray, né, a diretora de inovação, né, lidera boa parte das iniciativas de inovação do MIT. O Lars Froland é um dos maiores especialistas em Deep Tech do mundo, membro do Conselho Europeu de Inovação, pessoa super engajada com essa agenda, né? A Fiona Murray esteve aqui com a gente no evento de 2023, né? O Lars no evento de 2024, no Energy Summit, e o artigo é What's Deep Tech and What are Deep Tech Ventures. Eles passam pelos conceitos de muito do que a gente falou por aqui, né? Quais são as características de uma Deep Tech, como é que você se aprofunda, essa questão do foco em pesquisa e desenvolvimento, no fato de ser capital intensivo, na dificuldade de escalar um negócio em Deep Tech, no risco tecnológico, como você também falou aqui, desde o começo, né, daquela questão de que, né, várias inovações que não envolvem risco tecnológico, você sabe que você vai conseguir, né, chegar lá. Quando você envolve uma Deep Tech, você não necessariamente, né, vai chegar na conclusão, na solução técnica ótima. Então, acho que vale super a pena dar uma lida e entender um pouquinho mais do assunto. Bom, pessoal, esse foi mais um episódio do podcast Energy Center da MIT Technology Review. Mais uma vez, muito obrigado por passar nesses minutos com a gente. Não deixe de nos seguir no perfil da MIT Technology Review na sua plataforma de podcast preferida e também nas redes sociais. Vai lá. E, Daniel, mais uma vez, muito obrigado pela presença e pela excelente conversa, pelo excelente bate-papo. Eu que agradeço, Hudson. Sempre um prazer. Vamos juntos. É isso aí, pessoal. Então, vamos lá e até semana que vem. Podcast da MIT Technology Review Brasil, apresentado por Amovery Hub.